consegue disponibilizar para os demais colegas. Bom, eu estou compartilhando a tela. Eu vou entrar aqui no Moodle. Vocês estão vendo minha tela? Está visível? Sim, beleza, tá tudo bem. Ok, ótimo. Então é o seguinte, olha só. Então eu vou entrar aqui no Moodle. Deixa eu ver se tem... Eu acho que não tem nenhuma dúvida aqui, porque não chegou nenhum alerta no e-mail. Realmente não tem, ninguém postou aqui ainda nenhuma dúvida aqui no fórum. Só a dúvida da semana passada que eu e o Wagner simulamos aqui. Né? Então lembrando que essa é a área para tirar qualquer dúvida, qualquer informação, fique à vontade. Gente, olha, a aula da semana passada está aqui, ó. Gravação, aula síncrona, 23/11 de 2020, tá? Então, olha só, clicando aqui, ó, vai nos levar lá para o YouTube, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com você. É muito difícil, né, Wagner? Exato. Não, tranquilo. Deixa eu marcar. Adriano, tudo bem? Podemos... Percebam, então, que essa aula da semana passada ela já está disponível, tá? Ainda hoje, quando a gente terminar essa aula de hoje, eu disponibilizo também o link para a aula de hoje, a aula gravada, tá? Bom, nós vamos iniciar, gente, a disciplina, claro, né? Falando um pouquinho aí da classificação dos materiais, ok? Então nós temos aqui, ó, na própria tela do Moodle, nós temos aqui o material que nós vamos utilizar na aula de hoje. Aquilo que eu disse para vocês, vocês fiquem à vontade para baixar esse material, salvá-lo aí em alguma região aí da máquina de vocês, né, no drive de vocês. É importante ter esses arquivos. Tudo bem? Eu queria combinar uma coisa com vocês. Pode ser? Como nós somos em poucos, eu acho que é possível a gente ter um pouco mais de interação, tá bom? Então é assim, eu gostaria que vocês me interrompessem para dúvida, para esclarecimento, para fazer algum comentário. Pode ser, gente? Tá? Porque senão fica um monólogo, tá bom? Senão fica a música de um tom só, né? Então eu gostaria que vocês me interrompessem e fique à vontade para me interromper, parar, perguntar. Eu acho que isso torna a aula mais dinâmica, mais produtiva. Senão eu vou falar por 1 hora seguida e fica parecendo monólogo, fica ruim, tá bom? Então Jonatas, o Adriano, o Josué, o Odinei, a Elisângela, o Luiz. Então fique à vontade para me interromper, tá? Para perguntar, para questionar, fique à vontade, tá? Eu gostaria que fosse dessa forma. Seja bem-vindo, Igor Gabriel, né? Ok, gente? Professor Wagner, você também, tá? Você também, você tem prioridade aí, tá? Fica à vontade para me interromper. Tranquilo, professor, vamos que vamos. Vamos lá, pessoal, maravilha. Vamos lá participar também, vamos lá. Tá ótimo. Então vamos lá, gente. Bom, a nossa disciplina, o título dela é Tecnologia dos Materiais. Gente, é claro que nós vamos adentrar uma seara e um universo que é muito amplo, Então nós vamos ter aqui 9 aulas ao vivo, né? Cada aula 1h30. Então nós vamos ter 12 horas de bate-papo sobre tecnologia de materiais. É claro que é só uma centelha do que nós podemos discutir nessa área de materiais. Para vocês terem uma ideia, existe um curso superior em materiais. Tem um curso em engenharia de materiais, né, Wagner? Acho que é na UFSCar, não é isso? Exatamente, tem um curso de engenharia focado em materiais, engenharia de materiais. Aí você pode fazer depois mestrado na área de materiais, doutorado. Sim. É muito extenso, é muita informação, né? E aquilo que a gente vai passar, igual você estava comentando, é apenas uma visão geral do que a gente encontra na disciplina, né? Não com toda a profundidade e riqueza de detalhes como manda a disciplina, né? Como manda o tema, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que nós vamos fazer é pegar um pequeno extrato, um pequeno, mas muito pequeno mesmo, um pequeno extrato aí do que é a ciência dos materiais, tá bom? Gente, boa parte desse material que nós vamos utilizar ao longo do curso foi produzido pelo nosso colega, o professor Wendel Leme Beio. O professor Wendel é professor do Instituto Federal de Itaquá, mas ele está concluindo o doutorado dele, então ele está afastado para concluir o doutorado, tá? Então ele é o nosso colega do campus Itaquá, um grande professor, grande profissional, e boa parte desse material foi ele que produziu, tá bom? Então a gente prefere aproveitar a produção dos colegas e adaptar de acordo com o nosso jeito, né, do que propriamente criar material novo, tá? Bom, gente, tem aqui uma reflexão, né, bem interessante, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? O S vem antes do T, não é isso? Então, no dicionário, o sucesso vem antes do trabalho. Então, eu também acredito nessa máxima, né? Que não há sucesso sem trabalho, que o sucesso é condição sine qua non, condição pré-requisito para que haja sucesso, é esforço, né? É esforço. E aproveitando uma outra frase de Einstein, boa parte do que nós fazemos na vida é, em grande parte, transpiração e em pequena porção inspiração, né? Certa vez perguntaram para ele de onde vinha todas as descobertas matemáticas que ele havia realizado. Ele disse, olha, 95% transpiração e 5% inspiração. Ou seja, é muito trabalho, né, gente? É muito trabalho e na vida o trabalho ele vem antes do sucesso, tá bom? Bom, nós falamos de ciência de materiais, né? Ou ciência dos materiais. Então o professor Wagner citou aí, né, a amplitude, né, ou a imensidão que é essa área de ciência dos materiais. Então aqui no nosso curso, não somente nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre, no terceiro semestre, vocês irão entrar em contato com disciplinas que tratam dessa ciência, né? Então, olha, a nossa disciplina aqui, que é tecnologia de materiais, ensaios destrutivos e não destrutivos, é no segundo semestre ou terceiro, Wagner, essa disciplina? Ensaios destrutivos e não destrutivos? Segundo semestre. É segundo, né? Tratamento, na disciplina tratamento térmico e metalografia. Ótimo, ótimo. Então, gente, olha, ao longo do nosso curso, vocês vão entrar em contato com vários aspectos da ciência dos materiais, né? No nosso caso aqui, tecnologia dos materiais, depois ensaios destrutivos e não destrutivos, tratamentos térmicos, né? Então, um dos pilares do curso técnico mecânica é justamente a compreensão do comportamento dos materiais, justamente a compreensão das leis que regem esse comportamento dos materiais, tá bom? E já a gente vai detalhar aí o porquê compreender o comportamento dos materiais é tão importante para o profissional técnico-mecânico. Bom, alguns objetivos da nossa disciplina. Correlacionar os tipos de ligações químicas e estruturas atômicas com as propriedades resultantes nos materiais. Isso aqui é importante, tá, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o comportamento ou a propriedade do material, né? Comportamento do material é a resposta que o material dá a um esforço, a uma solicitação. Então, quando o material é solicitado em termos de carga, ele dá uma resposta. E a natureza dessa resposta, ou a qualidade dessa resposta, tem a ver com as propriedades desses materiais. Só que essas propriedades, elas têm muita relação com a estrutura química. Nós vamos ver na próxima aula. Com a estrutura química desse material. E não somente com a estrutura química desse material, com a estrutura atômica desse material. Ou seja, como esse material é constituído, como esse material ele é em termos atômicos, como que ele é estruturado, que tipo de estrutura você tem amarrada à concepção desse material, tá bom? Então vamos estudar isso um pouquinho.
Um outro objetivo, interpretar corretamente os diagramas de fase e diagramas TTT. O professor Wagner mais para frente vai trazer esse conteúdo. Conhecer as etapas de fabricação do aço. O aço, que é o principal material de aplicação mecânica, tá? Então por isso que ele tem um destaque. Nós vamos estudar e nós vamos comentar aqui ao longo das nossas aulas de vários materiais, mas vamos dar um destaque todo especial ao aço. O aço é o principal material de construção e aplicação mecânica. Então por isso que ele aparece aí nos objetivos. Compreender as consequências da adição de elementos de liga em materiais metálicos. Isso é muito importante, né? Nós vamos comentar o que é o material ligado, o que é o material com adição de elementos de liga e o que é essa adição desse elemento de liga ele proporciona no material em termos de propriedades, tá bom? Então esse é um aspecto bem interessante da nossa disciplina. Outro, capacitar os estudantes a selecionar tratamentos térmicos ou termoquímicos necessários para produzir propriedades mecânicas desejadas ao material, né? Ou desejadas no metal. Isso aqui é importante. A gente não vai falar muito na nossa disciplina sobre isso, não. Esse assunto é abordado mais lá em tratamento térmico, né, Wagner? Mas a gente vai dar um sobrevoo rapidamente sobre isso no nosso curso aqui. Sim, sim. Outro, conhecer as principais características de materiais não metálicos. Isso é importante, né, gente? Já hoje nós vamos falar sobre isso. Nós temos 4 categorias de materiais, nós temos 4 classes de materiais, tá? E o material metálico é uma dessas classes, apenas uma dessas 4 classes. Sem dúvida, é a classe mais importante. Sob o ponto de vista de construção mecânica, aplicação mecânica, os materiais metálicos é a classe mais importante. Só que nós temos outras 3 que nós vamos comentar já na aula de hoje, tá? Então são alguns dos objetivos aí nessas 12 horas aula aí que nós vamos comentar um pouquinho aí sobre os materiais. Bom, conteúdo dessa disciplina, classificação dos materiais, nós vamos começar com esse tópico hoje. Ligações químicas e estruturas cristalinas, semana que vem vamos falar sobre isso. Nas próximas aulas, defeitos cristalinos, posteriormente processo siderúrgico, alto forno, fornos elétricos, transformação do ferro gus em aço. Enfim, a gente vai dar um passeio aí sobre todos esses importantes aspectos aí da ciência dos materiais. Ok? Bom, então vamos lá, gente. O que são materiais? O que são materiais, né? Nós podemos ter uma definição física, né? Se a gente for dar uma definição física de materiais, nós vamos dizer que materiais é tudo que está à nossa volta, que é composto por átomos, né? Aí seria uma definição mais físico-química, né? Mas uma definição mais metalúrgica, por assim dizer, né? Mais térmica, por assim dizer, que materiais são todas as substâncias usadas para compor tudo que está à nossa volta. Olha que definição bem complexa, né? Então são substâncias usadas para compor tudo o que está à nossa volta. Gente, se são substâncias, então nós remetemos aí ao aspecto químico da coisa, né? Então materiais são na verdade combinações de elementos químicos, né? Que ao interagirem, né, e ao ser redundante, né, você redundante, ao se combinarem, eles formam tudo que há em nossa volta, né? E é claro, os materiais eles se apresentam em diferentes estados físicos da matéria, né?
Mas no nosso caso aqui, se tratando de aplicação mecânica, a gente vai concentrar nos materiais sólidos, né? Embora, claro, que no processo de obtenção ele passa por forma gasosa, ele passa por forma semissólida, por forma líquida, né? Mas para aplicação mecânica, que é o nosso objetivo aqui, a gente vai sempre trabalhar com o material no estado sólido, tá? Então, o que são materiais sob o ponto de vista de aplicação mecânica, né? Térmico, talvez, né? São substâncias usadas para compor tudo que está à nossa volta. Então, gente, tudo que nos cerca é material. Por quê? Porque se a gente descer no nível atômico, nós podemos concluir que tudo que nos cerca é uma composição de elementos atômicos, e essa composição de 2 ou mais elementos atômicos químicos gera um material, tá bom? E aí ele dá alguns exemplos, né? Os materiais normalmente encontrados na natureza: madeira, né? Em casa nós temos muito objeto, muito móvel construído por madeira, né? Vidro também temos na nossa casa, aço, né? Temos na nossa casa também, material plástico nos nossos móveis, papel, cobre, concreto. Então são todos exemplos de materiais que nós podemos encontrar aí em aplicações domésticas, em aplicações industriais, em aplicações na natureza, né? Então tudo aquilo que está à nossa volta e é formado por mais de 2 substâncias é material, né? Descendo no nível atômico, tudo aquilo que é formado por pequenas moléculas de átomos é material, né? E aí tem um detalhe aqui, né? Os materiais, eles são extremamente importantes na nossa sociedade. Por quê? Porque a produção de bens de consumo e de bens duráveis e a sua consequente transformação gera para nós, né, riquezas, né? Então, ou seja, ninguém usa um pinus, uma madeira pinus ou um mogno em estado bruto, né? O mogno, o pinus, como madeira, ele é trabalhado e vai virar um móvel, né? Ninguém usa o plástico no seu estado bruto, né? No seu estado granulado, bruto. A gente usa o plástico a partir de um processo de injeção, que transforma esse plástico num objeto, que transforma esse plástico num bem, que transforma esse plástico num eletrodoméstico, né? Então, a grande sacada da aplicação dos materiais é que a aplicação dos materiais gera produção de bens, né? Através de um processo de transformação, e isso, gente, é uma das áreas mais importantes da economia brasileira, né? Na verdade, a riqueza de um país é medido pela soma da sua atividade econômica. E o processo de transformação dos materiais, mais notadamente na indústria, é um importante setor, né, de produção de riquezas no país, né? Famoso PIB do país, né? Produto Interno Bruto. Então é a somatória de todas as riquezas produzidas no país, num determinado período, né? E é claro que a indústria, por meio da produção e transformação de materiais em bens duráveis, em bens de consumo, é muito importante para a geração da riqueza do país. Professor, posso fazer uma colocação? À vontade, Wagner. Então, vocês perceberam que nos últimos tempos, nos últimos meses, né, houve uma discussão política entre Estados Unidos e China, falando sobre uma commodity, né, a commodity do aço, né? Então, a gente sabe da importância desse material, quanto ele é importante na economia de um país, né? Na taxa de importação, no preço do aço. Então, como grande parte da base das matérias-primas, dos materiais que nós temos, né, ao nosso redor, tem como base a matéria-prima o aço. Então, ele é um elemento muito importante na economia do país, né? E isso vocês puderam ver recentemente entre Estados Unidos e China
uma briga sobre esse tipo de material, né, o aço, né, então ele move muito a economia. Então, uma matéria extremamente importante para a indústria, né. E aí já a gente vai ver um pouco mais no detalhe, igual o professor comentou, né, mais para frente, sobre duas variáveis importantes para a transformação e obtenção desses materiais, né, a variável chamada tempo, né, e temperatura, que a gente vai ver mais lá na frente sobre o diagrama, né, sobre a porção, ou a molécula, ou a temperatura no qual o material ele vai ser resfriado, ele vai ser aquecido, né, então são elementos que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Perfeito, Wagner, obrigado, é isso mesmo. Bom, gente, alguém de vocês quer fazer algum comentário, quer fazer algum questionamento, fazer alguma colocação? Fique à vontade. Posso prosseguir? Então vou prosseguir. Bom, gente, olhem só essa tela. Essa tela aqui, ela diz muito a respeito da importância do estudo dos materiais. Né? O que a gente tem nessa tela aqui? A gente tem um fluxo, né? A gente tem um processo de projeto e desenvolvimento. Né? Seja de produto ou necessariamente de processo. Né? Então, por exemplo, a gente vai projetar um eletrodoméstico novo. Ok? Então nós definimos o produto, né? A partir da definição do produto, o projeto é desenvolvido e necessariamente a gente tem que passar pela etapa de seleção e especificação de materiais. Gente, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante por quê? Porque um material ele pode mudar totalmente a característica do produto. Vocês querem um exemplo? Quem aqui sabe passar roupa? Wagner, você sabe passar roupa, cara? Sim, professor. Sabe? Tem que aprender, né? Daquele jeito, mas a gente se vira. Cara, não, eu não sei não, cara. Eu não sei. Eu confesso que eu já tentei, mas queimei camiseta. Aí a mulher não deixou mais eu mexer com isso, né? Cara, passar roupa é uma arte, é difícil, né? Gente, o ferro elétrico. Gente, o ferro elétrico é um grande... O Adriano passa meia boca, né, Adriano? É muito difícil, principalmente camisa social, né? Deve ser terrível passar. Bom, o ferro elétrico é um grande exemplo, né? O que acontecia no passado? Eu não quero nem puxar lá a época do ferro a vapor, do ferro a carvão, tá bom? Eu não quero nem voltar nessa época. Mas vocês lembram os ferros elétricos no passado como eram? Eles eram totalmente metálicos e eram extremamente pesados, né? Eu estou falando já do ferro elétrico, tá? Não estou falando do ferro a carvão, não. Já o ferro elétrico de 20, 25 anos atrás, ele era todo metálico, era extremamente pesado, né? Hoje, gente, os ferros elétricos, né, eles são totalmente... boa parte da estrutura dele é plástico, né? Então isso torna ele mais leve, isso torna ele até ergonomicamente, né, melhor para poder fazer o movimento e trabalhar com ele, né? Mas isso é um exemplo claro da evolução dos materiais. É claro, o carro é um outro grande exemplo, né? No passado, há 40 anos atrás, na década de 80, até na década de 90, pra vocês terem uma ideia, o carro era 95%, 97%, 98% metálico, né? Hoje eu não saberia dizer qual é o percentual, né? Mas com certeza hoje a gente tem plástico, polímeros, né? Que são aplicados no veículo e
e a gente vê uma clara evolução de design, né? Justamente para quê? Primeiro para baratear, né? E segundo para tornar o veículo mais leve possível, porque está ligado aí também a rendimento, a desempenho, né? Mas a gente pega há 60 anos atrás, na década de 60 não, 50 talvez, na década de 70, né, os carros tinham uma chapa de 1.2, 1.3 milímetro, espessura 1.8 em alguns casos. Hoje os carros, os laminados dos carros têm 0,6, 0,7, né, 6 décimos, 7 décimos de espessura. Né? Tanto é que se a gente qualquer encostadinha num carro hoje você amassa todo o carro, né? Justamente em função aí da baixa espessura aí das chapas metálicas utilizadas na indústria automotiva, né? Então, gente... Inclusive, né, professor, inclusive a migração de alguns elementos metálicos, né, até mesmo o aço, o ferro fundido para alumínio, né? Para redução de peso e economia de combustível no veículo, né? Exatamente, é verdade, Wagner. Então não tem só a substituição do aço por materiais não metálicos. Tem também a substituição de um material metálico por outro, né? Como é o caso que o Wagner citou aí, né? Os motores automotivos, no passado era tudo ferro fundido, né? Hoje Sim, já tem bloco de motor. Bloco do motor, né? Carcaça de direção, exato. Exatamente. E hoje é tudo alumínio ligado, né? Que tem a mesma. Tem um desempenho térmico até superior, né? E é um peso, é uma densidade, né, Wagner? Exatamente. Bem menor, né? Porque o alumínio. O alumínio ele tem uma densidade menor que o ferro fundido, né? Então é uma evolução natural. Então vocês estão vendo? Não somente de uma classe para outra de material. No caso de material metálico para material plástico. Mas dentro de uma mesma classe, dentro de uma mesma categoria de materiais, a gente pode ter essas variações, né? Então, no caso aí do exemplo automotivo, dentro dos materiais metálicos, você pode ter a migração de um material para o outro. Beleza? Então, gente, essa fase de seleção e especificação de material é muito importante, tá? É muito importante, por quê? Porque ela pode mudar o produto, né? Ela tem total relação com o produto, tá bom? Ela muda completamente a característica, muda completamente o comportamento do usuário diante do produto, né? É o exemplo do ferro lá metálico, super pesado. A partir do momento que começou a aplicar material polimérico, plástico, na construção desse utensílio doméstico, então ficou mais fácil e não ficou tão desgastante, né, a tarefa de passar roupa. Tudo bem? Beleza, gente? Posso prosseguir? Alguém quer fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Ô professor, Sim, fala. a gente não conheceu a escola ainda. Lá tem laboratório? Sim. Você quer falar um pouquinho, Wagner, do laboratório que tem lá de materiais? Sim. Nós temos o nosso laboratório, né, com alguns microscópios. Nós temos alguns equipamentos para a gente fazer uns ensaios de metalografia, tá? Tem forno também para a gente poder fazer o embutimento do corpo de prova, tá? A gente fazer o lixamento, fazer o tratamento desse material e depois fazer a análise através do microscópio, tá? Nós temos um laboratório, sim. Ah, que bom. Uhum. E agora, né, Wagner? E agora chegou uma máquina, um equipamento bem de ensaio, lembrado, né? Exatamente. Chegou equipamento para fazer ensaio de tração. Bacana, tá vendo? É uma outra vertente da ciência de materiais e que no campus nós já temos condição de ter aula prática, né? Então toda a parte de ensaios mecânicos, né? Tração, compressão, cisalhamento, dobra, né? Então nós podemos fazer no laboratório, sim, porque sim. a gente já tem disponível lá esses recursos. Beleza, gente? Bom, gente, um pouquinho de histórico aí dos materiais, né? Gente, é assim, o homem, ele usa materiais desde sempre, né?
Desde que o homem é homem, ele usa materiais. E é claro que a descoberta desses materiais foi provocada justamente pela necessidade que o homem tinha, né? Desde a primeira necessidade de fazer armas para se defender, de animais principalmente, né? E também para poder caçar animais, né? Questão de sobrevivência da alimentação, até posteriormente armas de guerra, né? Conflitos que os homens pré-históricos viveram e tiveram que construir armas, tiveram que construir soluções aí de armas com os materiais que foram descobrindo aí ao longo da história, né? Então, desde que o homem é homem, o homem utiliza materiais. O homem sempre utilizou materiais, né? Desde a sua existência. Aqui ele cita alguns materiais inicialmente utilizados, né? Pedra, madeira, ossos de animais, né? Fibras, peles, argilas, né? Gente, uma infinidade de materiais, ok? E aí tem essa afirmação aqui é bem interessante, ó, que a aplicação dos materiais tem uma íntima relação entre as civilizações mais avançadas e materiais mais avançados. Isso é verdade ainda hoje. Exatamente, né, gente? Gente, hoje nós temos fibra de carbono, né? Hoje nós temos nanopartícula de materiais, né? Então, por quê? Porque à medida que a civilização vai avançando, nós vamos descobrindo novos materiais, novas formas de obter materiais, novas formas de potencializar as propriedades dos materiais, né? Então, a aplicação dos materiais tem total correlação aí com o avanço das civilizações. Quanto mais avançada uma civilização, mais a arte dos materiais ela tem sobre domínio, tá? Bom, importância dos materiais, né? Desde os períodos da história, tá? E isso é importante, né? Porque se a gente for estudar em história geral, né? A gente vai ver lá, né? Idade da pedra, né? Idade do bronze, né? Idade do cobre. Então, alguns períodos da história foram marcados pela descoberta de materiais, ok? Tá? Então, por isso que os materiais têm muita importância, porque inclusive eles servem para em algum momento dividir a história, tá? Tal é a importância, tal é o impacto da descoberta desses materiais que gerou na civilização, né? Eles são tão importantes os materiais são, que eles dividem a história, tá? Que eles marcam a história, tá bom? Então essa questão ela é bastante interessante. Aqui tem um exemplo, né? Olha só, gente, 1294 a.C., tá? Essa história está até na Bíblia, inclusive, né? Então, 1294, né? A Batalha de Cádiz, né? Então, quase 1300 anos antes de Cristo, já se utilizava materiais, né? Na produção de armas, na produção de armamentos para guerra, né? Então, realmente, os materiais têm muita importância na história da humanidade, na história da civilização. Essa tela é muito importante. Nós temos aqui, gente, os 4 grandes grupos de materiais, ok? Só que eu preciso fazer um recorte para vocês. Materiais de construção mecânica, ok? Né? A gente tem tantos outros grupos de materiais, mas os que vão nos interessar são os materiais de construção mecânica, tá? Então, por isso que nós vamos nos deter somente a esses materiais, tá? Seja bem-vindo, Leandro, né?
Leandro Silva, seja bem-vindo. Bom, gente, então quais são as 4 classes, os 4 grupos de materiais que nós vamos estudar aqui no nosso curso e que nos interessa, porque são materiais sob o ponto de vista de aplicação mecânica. Então são os materiais metálicos, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos e os materiais compósitos, ok? 4 categorias, 4 classes de materiais. Eu quero destacar para vocês essa classe de materiais compósitos. Por que eu quero destacar? Porque é muito comum a gente encontrar literaturas que não consideram os compósitos como uma categoria de materiais, como uma classe de materiais. Eles alegam que, na verdade, nós temos 3 classes de materiais, metálicos, cerâmicos e poliméricos. Uma vez essas 3 classes combinadas, né, 2 ou mais materiais dessas 3 classes combinando, gera uma outra classe chamada compósito. Eu particularmente gosto de considerar os materiais compósitos como uma classe, como uma categoria de materiais. Nós vamos ver por que mais para frente. Porque eles têm características específicas, eles têm estrutura molecular específica, eles têm arranjo químico específico. Então a gente precisa considerar, eu entendo que a gente precisa considerar os materiais compósitos como uma 4ª classe de materiais, tá bom? Então nós vamos tratar aqui no nosso curso os materiais compósitos como uma 4ª classe de materiais. Então materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais compósitos, tá bom? Bom, agora é o seguinte, abra um pouco a câmera aí de vocês aí, por gentileza. Quem pode? Abre aí, por gentileza. Isso. Então vamos lá. Fazer uma espécie de quiz, né, Wagner? Porque senão vira monólogo, né? E aí eu já tomei aqui 2 garrafinhas de água, né? Então eu preciso reduzir meu custo, gente. Eu estou tendo um custo muito grande de trabalho aqui. Cada aula é 2, 3 garrafinhas aqui. E é material plástico, né? É material plástico. Tudo é material, né, Wagner? Tudo é material. Exatamente. Ô, gente, seguinte, ó. Então vamos recapitular. A gente viu 4 categorias, 4 classes de materiais, não é isso? Então, o Josué, fala para mim aí, quais são as 4 classes de materiais que a gente viu agora há pouco? Abre seu microfone, tá fechado. Opa, foi mal. Aço, plástico, cobre, concreto. Tudo bem, gente? Tá tudo certo o que você falou aí. Tudo isso é material. Mas isso não é classe, tá? Você deu exemplos de materiais. Tem que ser classes. Ô, gente, eu sei que eu citei rapidamente, mas a ideia é provocar mesmo, tá bom? A ideia é provocar, porque senão eu fico aqui 1 hora falando sozinho. Metálicos, cerâmicos, polímeros. Opa, Aldinei, isso aí. Compósitos. Opa, isso aí. Saiu meio truncado, mas saiu, né, Aldinei? Metálicos, cerâmicos, polímeros e compósitos. Exatamente. Opa! Isso aí. Metálicos, polímeros, né? Cerâmicos e compósitos. Exatamente. Essas 4 categorias. Agora vamos fazer um exercício. Tem slide para frente, vai falar disso. Mas vamos fazer um exercício. Foi o que o Josué começou a falar. O Josué começou a dar exemplos. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou falar o material e vocês vão me dizer qual classe que ele pertence, tudo bem? Então vamos lá. O aço pertence a qual classe de materiais? Metálico, beleza. Isso, ok. O material plástico, pertence a que classe de materiais? polimérico, Polímeros, né? Polímeros. O material plástico é meio matreiro, né? Porque dependendo da combinação dele, ele pode ser considerado também um compósito, viu, gente?
tá? Mas aí mais para frente a gente fala sobre isso. Mas na essência, o material plástico é um material polimérico. Aí, gente, a gente tem infinidade de plástico, né? A gente tem PE, a gente tem PP, a gente tem PET, a gente tem uma infinidade de plástico, né? A gente tem os plásticos de engenharia, né? O ABS, a gente tem um monte de plástico aí, mas todos eles, normalmente, né? Normalmente são materiais poliméricos. Beleza. Cobre, gente. O cobre, que classe de material é? Metálico. Metálico, o Igor falou aí. Beleza, Igor, é isso mesmo, material metálico. O cobre é metálico. É interessante, né, gente? Ao mesmo tempo que o aço e o cobre são materiais metálicos, eles são totalmente diferentes. Olha que interessante. Então, embora eles estejam na mesma categoria, que eles são materiais que pertencem à mesma classe, eles são diametralmente opostos. Tanto em termos de resistência mecânica, né, Wagner? Tanto em termos de resistência térmica, tanto em termos de magnetismo, de eletromagnetismo, são materiais extremamente distintos um do outro, né? Embora estejam na mesma classe, tá bom? Bom, e é o seguinte, gente, tem que ter pegadinha, né? O professor tem que fazer pegadinha, não tem jeito, né? Concreto. Cerâmico? Elisângela. Cerâmico? Foi um bom chute, Elisângela, foi um bom chute. Eu também chutaria cerâmico. Compósito. Quem tá falando aí? Do compósito. Ah, o Compósito. Odinei, também um bom chute, viu? Eu acho que cerâmico ou compósito parecem ser duas belas alternativas. Gente, nesse caso, o concreto, ele não se classifica em nenhuma dessas categorias, beleza? Porque nós estamos falando de materiais de construção mecânica. Eu sei que alguns vão falar, professor, mas na construção civil, na construção de viadutos, vai junto com os ferros, na ferragem. Gente, ok, não tem nenhum problema, tá? Mas em termos de construção mecânica, tá? Esses materiais, eles não são classificados nessas categorias, tá? É o mesmo caso, por exemplo, do vidro, né? O vidro, alguns podem classificá-los como compósito ou cerâmico, mas sob o ponto de vista de aplicação mecânica, eles não se enquadram nessas quatro classes ou categorias, né? Exatamente. Um outro exemplo, a cortiça, né? A cortiça é um material, mas aliás, isolante, né? A cortiça é um belo material isolante, mas ele não é classificado como material de construção mecânica. O papelão, né? A gente até usa em veículo, né, para juntas automotivas, a gente utiliza, né? Mas não é um material de construção mecânica. Tudo bem? A gente tem, gente, uma infinidade de outros materiais, né, existentes no nosso meio, né, em outras aplicações, mas não em aplicações de construção mecânica, tá? Então, quando a gente fala de materiais com aplicação de construção mecânica, nós nos referimos a essas quatro categorias: materiais metálicos, materiais compósitos, materiais poliméricos, né? E materiais, esqueci um, qual que é o outro? Cerâmicos. Ok? Então são essas quatro categorias, tá bom? Podem fechar a câmera, gente, por gentileza. Então são os materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Nós vamos rapidamente dar um sobrevoo sobre cada um deles, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo, né, gente? Um exemplo clássico aí que é um veículo, né? Exemplo clássico é um veículo. Então, olha só, a gente tem as siglas aí, né? MP, materiais poliméricos. MM, materiais metálicos. MC, materiais compósitos, né? E tem uma aqui, deixa eu ver se eu vejo, aqui no para-choque, material polimérico, tá? Então o exemplo aqui do veículo é interessante. Olha a lanterna aqui, né? A lanterna traseira, né? Material polimérico, ok?
Olha aqui a porta aqui, a porta traseira, material metálico, é isso? Olha só o pneu aqui, né? Material polimérico. Olha aqui, como é que chama essa parte de baixo aqui, Wagner? É proteção do cárter, a parte de baixo aqui do chassi, né? Material composto. Essa é a parte de baixo ainda não na parte traseira, né? Do para-choque, né? Ah, perfeito, é. Então você tem um material composto aqui. Então, enfim, né, gente? O carro é um grande exemplo aí de aplicação de materiais de toda a natureza. Tá bom? Bom, então vamos lá, vamos entrar um pouquinho. É claro que, como eu disse para vocês, é tudo muito amplo e nós jamais vamos esgotar esse assunto em alguns minutos, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Os materiais metálicos. Materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos, podendo conter elementos não metálicos. Ô, gente, olha só, aí ele dá como exemplo titânio, ele dá como exemplo ferro, o aço que é ferro mais carbono, ele dá como exemplo o alumínio, o níquel, o latão que é zinco e cobre, né? Ele dá como exemplo bronze que é cobre e estanho, né? E por aí vai. O que me chama a atenção nessa tela é o seguinte, que os materiais metálicos, eles são compostos por um ou mais elementos metálicos. Então, por exemplo, o aço, que é o nosso principal material metálico, aqui ele está dizendo que é só ferro e carbono, mas na verdade não. Se a gente for estudar a fundo o aço, a gente vai ver que o aço é composto de pelo menos 6 outros materiais, 6 outras substâncias metálicas, né? Então o aço é composto por ferro e carbono, que são materiais. O ferro é metálico, o carbono é ametálico, né? A metal, né? A gente tem ainda o enxofre, o fósforo, né? A gente tem ainda pequenas impurezas, né, de estanho, né? Isso quer dizer o seguinte, então, né, gente? Que o material ele nunca é formado por um elemento metálico só. Ele geralmente é formado por 2 ou mais materiais metálicos, tá? Então é o caso do aço, é o caso do cobre, do latão, né, que é zinco mais cobre, do bronze, que é cobre e estânio, e assim sucessivamente. O que é interessante, né, gente, que embora todos esses materiais, como estão citados aqui, né, eles façam parte do grupo dos materiais metálicos, eles têm comportamentos e características bastante distintas, que mais para frente a gente vai fazer um recorte só para estudar os materiais metálicos, tá bom? E, gente, para várias aplicações, né? Desde aplicações na biomedicina, né? Aqui, ó, nessa figura aqui em cima, a gente tem um pino aqui numa rótula de um joelho, né? Então, desde aplicações em biomedicina até aplicações industriais, né? Em veículos, em laminados, né? Indústria de laminados. Então, realmente, os materiais metálicos, eles são o principal grupo de materiais de construção mecânica, tá bom? E lembrando que dentre esse principal grupo de materiais de construção mecânica, o aço é o principal material de construção mecânica ainda hoje utilizado, tá bom? Tudo bem? Prosseguindo, materiais metálicos e agora materiais poliméricos. Bom, o que são os materiais poliméricos, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui da estrutura molecular, da estrutura química desses materiais, porque os tipos de cadeia longa, cadeia curta, né, exigiria aí uma aula de química mais apurada, né? E eu também não seria a pessoa mais indicada para falar de composição química dos polímeros, né? Mas é assim, os materiais poliméricos, eles são materiais que dentre eles tem os materiais plásticos, né? Eles têm uma cadeia longa, né? Uma longa cadeia orgânica. Não sei se vocês estudaram química orgânica e química inorgânica lá no ensino médio,
Então a gente tem lá a formação das cadeias longas. As cadeias longas, a cada par de moléculas, elas têm um correspondente de carbono, né? Então é uma estrutura bem interessante, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes. Então a maioria dos materiais plásticos exibe cadeia molecular orgânica longa, né? Alguns exibem misturas de regiões cristalinas e não cristalinas, tá? Então é bastante complexo aí, até como Wagner disse, se a gente olhar no microscópio um material polimérico, a gente vai perceber claramente a diferença de estrutura atômica cristalina para os materiais metálicos, né? Então são exemplos aí de materiais poliméricos. Borracha, né? As borrachas automotivas, os nossos carros, são materiais poliméricos, né? O nylon, né? Polietileno, o polipropileno, né? O PET, etc, etc, etc. Então a gente tem uma série de materiais que estão nesse grupo aí de materiais poliméricos, ok? Bom, ok. Então aqui tem um exemplo aqui, né, um painel, né, com alguns acessórios aí de carros, né, de veículos aí, né, mostrando a aplicação desse segmento, dessa indústria. Tem muita aplicação de material polimérico, tá? Bom, os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos é uma coisa muito importante, né? Enquanto que os materiais poliméricos eles têm uma cadeia longa, né, com cristalinidade na sua estrutura, né? Os materiais cerâmicos, tá? Eles na verdade combinam elementos, né, químicos metálicos e não metálicos, né? O que dá aos materiais cerâmicos uma característica bastante interessante, que são materiais extremamente duros, mas porém são materiais quebradiços, né? Então são materiais que, embora tenham uma resistência externa grande, ele não resiste, por exemplo, ao choque, né? Então até às vezes contraditório, embora resistente, seja frágil, né? Embora seja o que a gente chama de ductilidade, né? Embora dúctil, né, é um material frágil que se cair, se for submetido a grande esforço, pode trincar, pode romper, né? Então são materiais, gente, cada vez mais utilizados na indústria, né? E aqui, ó, a gente tem uma aplicação aqui, materiais cerâmicos, né, materiais utilizados aí na ortodontia, né, ou seja, próteses, etc, né? Também aqui a gente tem um exemplo de aplicação em usinagem, né? Então hoje a gente tem ferramentas de corte de material cerâmico. Então são ferramentas extremamente duras, extremamente dúcteis, né? Que trabalham assim com velocidade de cortes altíssima e geram uma produtividade muito grande em termos de usinagem, né? Tá? Então hoje é um material bastante utilizado, principalmente na indústria metalmecânica para usinagem, tá? Professor, Oba, à vontade. Pode falar. que nem você está falando do material cerâmico. Eu utilizo bastante na máquina para usinar material duro. Exatamente. Ele aguenta mais, mais material duro. Exatamente. Aí se você deixar a pastilha cair no chão, ela quebra. Exatamente, Jonatas, é isso mesmo. É aquilo que eu mencionei, né? Ele é extremamente dúctil, ele suporta bastante esforço, mas ele não resiste ao choque, né? Ele tem uma resistência alta e uma dureza baixa, vamos falar assim. Isso. Exatamente, Wagner, exatamente. É que nem os materiais duros, né? Que nem lá é bastante Estilite T800, que é aço inox. Sim. Se deixar a peça cair no chão, ela quebra, mas é uma dureza do caramba pra usinar ela. Sim, esses materiais cerâmicos são, em geral, caros, né? Até
caras. As ligas são muito bem caras. mais caras do que as comuns, né? As pastilhas que nós temos. Verdade, verdade. Bom exemplo, Jonatas. É isso mesmo, né? Então, em ferramentas de corte, são utilizados justamente na usinagem de materiais extremamente duros, né? Extremamente duros. Ótimo, obrigado pela contribuição. Bom, materiais compósitos, tá? Então, olha só, nós mostramos os materiais metálicos, passamos pelos poliméricos, pelos cerâmicos e agora os compósitos. Então, o que seriam os materiais compósitos? Na verdade, por isso que algumas literaturas não tratam os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais. Por quê? Porque os materiais compósitos, eles são a combinação de 2 ou mais materiais, sejam metálicos com poliméricos, seja poliméricos com cerâmicos, né? Onde você tem necessariamente um elemento de reforço, um elemento externo que envolve o núcleo, né? E uma matriz de resina, normalmente material plástico, metálico ou cerâmico. Então tem um exemplo de materiais compósitos. Fibra de carbono, tá? É um material compósito. O próprio vidro, alguns tipos de vidro, né? Alguns tipos de vidro são materiais compósitos, tá? Resina, o próprio nylon, né, com fibras de vidro. Então perceba que os materiais compósitos, eles são sempre a combinação de 2 ou mais materiais, ok? Princípio de ação combinada. Material multifásico cujas propriedades sejam uma combinação benéfica, quer dizer, uma sinergia das propriedades de 2 ou mais fases que o constituem. Então, na verdade, o material compósito é sempre um material interessante, porque normalmente ele reúne aí boas características, né? Boas características dos materiais que o compõem. Tá? Então são sempre materiais interessantes sob o ponto de vista térmico, sob o ponto de vista de resistência. Então são materiais bem interessantes. Tá? Aí tem um exemplo aqui, né, da aplicação aí de materiais cerâmicos, né, na indústria aeronáutica. Tá? E aqui, né, gente, olha só, nós obtivemos a classificação dos materiais pela sua classe, né? Pela classe de materiais sob o ponto de vista de aplicação mecânica, né? Material metálico, material polimérico, material compósito, né? Material cerâmico. Então, sob o ponto de vista de sua classificação. Agora, sobre o ponto de vista da funcionalidade, nós podemos ter outros tipos de materiais, tá? Que necessariamente, em algum momento, conversam com os tipos de materiais de acordo com a sua classificação, né? Mas de acordo com a funcionalidade desses materiais, esses materiais podem ser classificados em materiais elétricos, tá? E é claro, esses materiais elétricos, eles podem ser ou materiais poliméricos ou podem ser materiais cerâmicos. Então, por exemplo, os diodos, os relés, né, os sensores, são materiais elétricos, de aplicação elétrica, mas na sua constituição tem lá materiais cerâmicos, materiais poliméricos, enfim, né? Então, de acordo com a função, de acordo com a funcionalidade, podem ser materiais elétricos, podem ser materiais com tecnologias energéticas, né? Como, por exemplo, né, gente, o bagaço da cana é um material energético, né? A gente não sabe se é uma palha, a gente não sabe se que material é esse? Entra no grupo de materiais energéticos. A gente sabe que o bagaço da cana é um material energético que, inclusive, é uma fonte alternativa de energia, né? Materiais magnéticos, né?
Esses materiais magnéticos, sob o ponto de vista de aplicação funcional, né, são materiais que ao mesmo tempo podem ser materiais metálicos, podem ser materiais cerâmicos, mas em termos de funcionalidade são materiais magnéticos. Materiais aeroespaciais, utilizados aí na indústria aeroespacial, materiais ópticos, ok? Então os diversos vidros que nós temos, diversas lentes que nós temos, né? Materiais estruturais, ok? E materiais biomateriais, né? São materiais utilizados na engenharia genética, né? Materiais utilizados aí em aplicação em medicina. Então percebam que se de um lado a gente tem a classificação dos materiais pela sua estrutura, composição química, né? Que são materiais metálicos, materiais compósitos, materiais poliméricos, né? Materiais cerâmicos. De outro lado também a gente pode classificar esses materiais de acordo com a função que eles desempenham. Em materiais elétricos, materiais de tecnologias energéticas, materiais magnéticos, materiais aeroespaciais, materiais ópticos, materiais estruturais, ok? Gente, então são dois tipos de classificação que a gente pode adotar, tá? Uma não anula a outra, tá? Mas é claro que a classificação mais comum é a classificação a partir da estrutura química e do arranjo molecular dos materiais, que é essa que a gente citou, né? Materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos, materiais compósitos. Aqui ele dá um exemplo de materiais elétricos, né? Os semicondutores, né? Utilizados aí em circuitos elétricos, né? Em circuitos eletrônicos, né? Dá um exemplo aqui de biomateriais, né? Que é aplicado aí principalmente em prótese, né? A gente tem muitos materiais aí que são utilizados em próteses, ou materiais que são utilizados dentro do corpo humano, né? Então, historicamente, a gente já tem esse tipo de material aplicado já de longa data aí na área médica, né? Estou caminhando para o encerramento, tá bom, gente? Olha só. Competição e substituição. Isso aqui é muito importante, né? Competição é um processo que exige desde que o homem iniciou a produção de bens ou utensílios. O que isso quer dizer? Que o tempo todo, no processo de desenvolvimento de novos materiais, de bens, de utensílios, né, nós estamos competindo, os materiais estão competindo. Né? Sempre os materiais estão competindo com as suas melhores propriedades. Ou seja, o exemplo do ferro. Se eu quero um ferro de passar que seja leve, que seja ergonômico e que não seja que seja compacto, é claro que o material metálico não vai ser uma boa escolha. Né? Então, no processo de criação, no processo de desenvolvimento, sempre vai haver a competição entre os materiais e a consequente substituição de um material para o outro. Né? Desenvolvimento de novos produtos e equipamentos é quase sempre baseado em materiais de concepção atualizada. É isso mesmo. Novos produtos passam necessariamente pela aplicação de novos materiais. Passa necessariamente por uma evolução na aplicação desses materiais. Desenvolvimento de novos materiais ou a melhoria de materiais já existentes está associado ao aprimoramento de propriedades e à redução de custos. É isso aí, gente. Ninguém desenvolve um produto novo mexendo no material se não está buscando aí uma melhoria na propriedade, né, da aplicação desse material e também buscando uma redução de custo. Aliás, todo o processo de revisão de produto, de processos, de melhoria, tem como objetivo sempre a redução de custo. Né? Porque redução de custo significa aumento de lucratividade. Né? Então, se numa ponta a gente reduz custos, na outra ponta a gente aumenta a lucratividade. Né? E é isso que as empresas fazem. Né? Lembrando que as empresas existem para gerar dividendos para os seus acionistas. As empresas existem para dar lucro. Então, com certeza, a grande máxima, a grande gana de quem está gerenciando processo, produção, é reduzir custos. Né?
Alterações das condições de um sistema de produção resulta na substituição de materiais, com certeza, né? Então todo o processo de alteração, todo o processo de mudança, de melhoria, em algum momento vai resultar na substituição de um material para um outro de desempenho superior. Requisitos técnicos, custo e disponibilidade. É isso mesmo, né, gente? A gente sabe, por exemplo, que o ouro é o melhor condutor de eletricidade que nós temos, não é? Mas ninguém vai fazer ninguém vai fazer uma instalação elétrica com fio de ouro. Ninguém vai fabricar fio de ouro. Por quê? Porque o custo é altíssimo. Então, se existe numa ponta a viabilidade técnica, se existe numa ponta a disponibilidade de tal material ser utilizado, na outra ponta tem a viabilidade econômica, tem o custo disso. É viável isso? Né? Então esse exemplo do fio de ouro mostra que nem sempre a melhor solução tecnológica em termos de propriedade do material é a solução que deve ser aplicada, porque temos que o tempo todo considerar aqui essa variável custo que é importantíssima nos nossos processos. Ele dá exemplo aí de substituição, né, gente? Até o Wagner citou um pouquinho isso. Ferro fundido pelo alumínio em blocos de motores. Metais por compósitos em aeronaves. Metais por plásticos em carros. Né? Silício, né? E outras substâncias, os materiais utilizados em eletrônicos por componentes semicondutores. Metais por cerâmicas, né? Na indústria espacial e até na indústria de usinagem, na indústria metalmecânica também, no quesito usinagem. Então, o tempo todo, esse binômio, né, competição e substituição, ele tá presente na nossa indústria. E aqui tem um exemplo, né, gente, rapidamente, da composição de um automóvel médio americano. Então, olha só que interessante. Em 1978, o peso de um carro médio lá, 2.000 quilos. Mas olha só, mais de 60% era de materiais metálicos ferrosos, né? Que é uma fatia dos materiais metálicos, né? Os materiais metálicos ferrosos, eles são mais densos, então por isso o carro era mais pesado. Em 1985, esses carros já pesavam 1.500 quilos, né? 1,5 tonelada apenas. Hoje, né, Wagner? Eu acho que hoje tem carro popular que pesa 800 quilos, não é? Exatamente. Esses carros menores, os carros de entrada, estão na faixa de 800, 850 quilos. É bem isso mesmo. Pois é. Então, ao que isso se deve, né, gente? Eu acho que se deve a duas coisas, basicamente, né, Wagner? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade. Eu acho que está correlacionado, primeiro, ao desenvolvimento dos materiais, que hoje a gente tem composições mais cleans, né? Ou seja, menos densa, né? E também... É o design to cost, né? Design, fala, né? Design to cost, exato. E também, né? E também o seguinte, vamos ser realistas, né, gente? A gente está vivendo a era do consumismo, né? Então, não é interessante para a automotiva você encostar no carro da frente, num farol, e não amassar o carro, né? Então, quer dizer, hoje os materiais, as chapas são mais finas, né? E consequentemente o peso do veículo acaba ficando menor. E é claro, né, que peso de veículo tem a ver com consumo de combustível, tem a ver com desempenho, tem a ver com potência, né, Wagner? Tem a ver com torque, tem a ver com tantos outros fenômenos aí físicos, né? Tanto que hoje a gente tem motores 1.0 com turbo a 130 cavalos, né? Antigamente o motor 2.0 era 105, 110 cavalos, né? É verdade. Então uma potência bem maior, né, Wagner? Exatamente. Beleza. Bom, temos só mais 3 telas, tá? Características, propriedades e comportamentos materiais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem, nas próximas aulas, tá? As propriedades dos materiais, até faltou um Rzinho aqui, né? Propriedades, faltou um R. As características, propriedades e comportamentos dos materiais dependem da estrutura interna
Ah, isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Tá? Depende de como o material está arranjado atomicamente. Tá? A forma como o material está arranjado atomicamente determina o seu comportamento. Tá? Determina as suas características. Tá? Seu nível subatômico. Olha só, comportamento do seu núcleo e elétrons. Por quê, né, gente? Porque os materiais são formados por átomos. E átomos são formados por núcleo e elétrons. Né? No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Então tem toda a análise aí atômica. Né? Seu nível atômico, as relações entre átomos e as suas respectivas ligações. Nós vamos ver semana que vem ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica. Né? Depende, as características dos materiais dependem disso. Né? Depende do seu nível microscópico. Né? Então, os seus arranjos, as suas moléculas, as suas estruturas cristalinas. Nós vamos estudar isso, que tipo de estrutura cristalina é, se é CCC, se é CFC, se é HC. Tudo isso influencia nas propriedades dos materiais. Seu nível macroscópio, ou seja, o comportamento do material em serviço, ou seja, na aplicação, diretamente na aplicação mecânica. Então vocês estão vendo que o comportamento e as características dos materiais dependem aí de uma série de fatores. Tá bom? Ok, aí aqui a gente tem quais são as principais classes de materiais utilizados na engenharia. Liste alguns exemplos relacionando com sua respectiva classe. Defina o que são materiais compósitos. Dê exemplos de materiais que foram substituídos por outros em determinadas aplicações. Explique as razões de tais substituições. Beleza? Então é o seguinte. Semana que vem eu vou começar a aula fazendo uma espécie chamada oral, ok? Com essas 3 perguntas, tá? Não é uma atividade ainda, mas é para vocês rascunharem no caderno de vocês aí, que é importante ter um caderninho, né, gente? Importante vocês terem um caderninho aí para fazer algumas anotações. Então, na semana que vem eu vou começar a aula, a gente vai responder junto aí essas 3 questões e eu gostaria que vocês refletissem sobre essas 3 questões e respondessem elas aí no caderno de vocês, que semana que vem a gente começa a aula falando delas. Tudo bem? Pode ser? Pode ser? Sim. Beleza. Bom, Beleza. olha só, Sim. gente. Deixa eu voltar aqui no Moodle. No Moodle, semana que vem, nós vamos estudar, o nosso tópico vai ser estrutura atômica. Aí na aula da semana que vem, juntando o conteúdo de hoje com o conteúdo da semana que vem, eu vou passar para vocês uma atividade, ok? Uma tarefa, um trabalho para fazer, tá bom? E esse trabalho faz parte aí das atividades do curso para a gente relacionar as atividades assíncronas, ou seja, as atividades que não são realizadas dessa forma aqui online, né? Na plataforma, né? Na plataforma Google Meet. Então tá aqui, ó. Vai ser essa atividade 1, tá? Então eu já vou passar para vocês na semana que vem essa atividade 1, que é a classificação dos materiais e estrutura atômica, tá? Porque nós estamos na aula 3, né? Nós tivemos a aula 2 semanas atrás, a aula inaugural de boas-vindas. Semana passada a gente só conversou sobre a disciplina e hoje falamos sobre classificação dos materiais. E semana que vem a gente vai entrar nesse conteúdo, né, ligações químicas e estrutura atômica, que vai nos dar a condição de realizar essa primeira atividade, tá bom? Então, gente, para encerrar aula de hoje, se vocês guardarem isso que eu vou falar agora, já atendeu ao objetivo da aula de hoje. Então, os materiais, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química e estrutura atômica, né? Eles são classificados em 4 classes, né? Ou categorias. São os materiais metálicos, os materiais compósitos, os materiais
cerâmicos e os materiais compósitos. É isso? Tá? E com relação à sua aplicação, eles podem ser classificados, né, com relação à sua aplicação, à sua funcionalidade. Pode ser classificados em materiais elétricos, materiais energéticos ambientais, magnéticos, aeroespaciais, ópticos, estruturais e biomateriais. Tá? Então, aplicações aí na área de bioengenharia. Tá? Bom, então é claro que é um conteúdo relativamente pesado, né? Mas a ideia é justamente dar esse sobrevoo para que a gente possa entender um pouquinho aí como esse ponto de partida aí para os materiais nos ajuda, tá? A compreender aí o restante da disciplina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Professor Wagner? Oi, professor. Não, para mim tranquilo, tá excelente, para mim tá tudo bem colocado e bem explanado para eles aqui, tranquilo. Ótimo. Gente, então é assim, então eu gostaria que vocês conversassem com os demais colegas, né, que chamassem eles para a aula. Eu e o professor Wagner vamos tratar com a secretaria para verificar se são vocês. Vocês estão em 8 aqui, são 8 alunos, né? Nós estamos em 11, mas como eu estou apresentando, ele replica o meu nome aqui na lista, mais o professor Wagner, então vocês estão em 8 aqui. Tá? De 19 estamos em 8, vamos verificar o que está acontecendo, né? Exatamente. Gente, tudo bem? Adriano, tudo bem? Podemos encerrar? Elisângela? Tudo bem. Legal. O Igor? Leandro? Tudo bem, professor. Beleza. Odinei, tudo bem, Odinei? Tudo bem, professor. Tá bom. Bom, gente, então nós vamos encerrar. Então, ainda hoje eu posto no Moodle, ainda hoje esse vídeo, tá? Então, para vocês assistirem novamente a aula, se necessário, tá? Então, nessa área aqui, onde está a gravação da aula síncrona, 23, logo abaixo vai vir aqui, gravação da aula síncrona 30/11, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Vamos nos falando, força, né, nessa caminhada do curso, porque realmente é aquilo que a gente comentou, até fevereiro nós estaremos nesse modelo, tá bom? Exato. Então é prazer encontrá-los por aqui e nós estamos à disposição. Vocês têm os nossos e-mails, qualquer coisa a gente se fala por e-mail, tá bom? Wagner, fica à vontade. Tranquilo, pessoal, agradeço, obrigado. Se cuidem, tá? E aí semana que vem, né, próxima segunda a gente tá no encontro, tá na aula novamente. Ok, gente, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.